Fala aí pessoal, tudo bem? Se vocês vieram aqui para esse vídeo por conta do Dividend Yield, então cuidado, isso pode ser uma grande armadilha caso você não esteja atento a outros itens que devem ser analisados no estudo de um fundo imobiliário. Se você se interessa por investimentos e quer saber mais sobre fundos imobiliários e sobre ações, seja bem-vindo, eu sou Alex Silva e você está no Primeiros Passos para Investir. E eu já vou logo pedindo aqui para você, senão você sai do vídeo e não faz isso, deixa um like e clica aí no botão de inscrever-se. E se gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, para que mais deles possam saber a respeito. E hoje vamos ter um comparativo entre dois fundos do segmento logístico, os dois com dividend yield muito altos. Mas será que vale a pena? No final, eu vou dar o veredito. Vamos para o comparativo entre o BLMG e o PLOG. Parece nome de chiclete, né? Bom, primeiro vamos no BLMG, o Blue Macau Logístico. Bom, ele é um fundo que começou lá em outubro de 2020, tem quase 10 mil cotistas e patrimônio de quase 350 milhões. Seu gestor é a Blue Macau e o administrador é a Vortex. Taxa de administração e gestão 0,95 sobre o patrimônio líquido e ele tem taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark de 6% ao ano, corrigido pelo IPCA. E aqui algumas informações a respeito dele. Então temos aqui o preço dele no mercado hoje, R$ 85,00, mais ou menos. O valor patrimonial é de 91. E se eu dividir R$ 85,00 pelos 91, eu vou descobrir o quê? O PVP, que é de 0,93. O que isso significa? Que ele está sendo negociado com 93% do valor aí do patrimônio, ou 7% abaixo do valor de patrimônio, que é de 91, e no mercado ele está custando 85, então é uma boa relação. O dividend yield, ou seja, a rentabilidade dele em um ano, em 12 meses, é de quase 12%, portanto, muito bom, né? Quase 1% aí ao mês, mas tem que tomar cuidado. Rendimento, o último foi de 80 centavos por cota, mas é um fundo com baixa liquidez, menos de R$ 500 mil por dia. Então, se você movimentar muito dinheiro, pode ter problema. Ele ocupa a posição 88 do IFIX, o principal ranking de fundos imobiliários, e outros 11 fundos imobiliários têm cotas do BLMG na sua carteira. Imóveis, ele tem 4 apenas, né? Então é um número ainda baixo, mas a vacância é de 0%. Talvez seja aqui o maior ponto forte dele. Indexador 100% IPCA. Mais de 99% dos investimentos do fundo estão alocados direto ou indiretamente em imóveis e totalizam um pouco mais de 1 bilhão. Mas como isso? Você falou que o patrimônio é de 350. Então o que acontece? Esses 4 ativos do fundo eles valem 1 bilhão. Porém, tem uma alavancagem aqui. É como se o fundo tivesse comprado a prazo, né? E o patrimônio líquido, ou seja, descontado do ativo, o passivo que ele tem, então a gente chega no patrimônio líquido e vê aqui que boa parte aí do fundo está alavancado, né? Então ele tem 2/3 aqui de alavancagem. O que é alavancagem? Seria a dívida do fundo. Mas qual que é a vantagem dessa operação? Que eles fizeram de uma forma casada, né? Então praticamente assim a receita que ele tem paga a dívida. É como se você comprasse uma casa financiada, colocasse ela para alugar e o dinheiro do aluguel é o suficiente para pagar ali a prestação. É mais ou menos isso que acontece com o fundo. Então, na pior das hipóteses, o que pode acontecer? Ele ficar sem os imóveis, mas também ficar sem dívida. E se tudo der certo, ao final do período, os imóveis vão ser do fundo e ele vai continuar recebendo ali os aluguéis e aí vai até aumentar a receita, né? Porque vai sobrar dinheiro, ele pode aumentar, comprar outros imóveis ou não. Agora, deixa aqui para mim nos comentários, você se sente à vontade de comprar um fundo assim, que esteja alavancado, ou não é para você? Não tem certo nem errado, pessoal. Bom, continuando aqui, vemos que esses 4 ativos estão aqui nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então tem Jandira, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro e Extrema. Portanto, ele está na região sudeste. 72% dos contratos são atípicos, e aqui temos os inquilinos. Entrando aqui num detalhamento maior, então temos aqui esses ativos, né? 285 mil metros de área alocável. Então, o BM Log Hill tem a Via Varejo, o de São Bernardo do Campo tem a Toyota Empilhadeiras e o Mercado Livre como clientes. Em Extrema está alocado para a Dafit,
E em Jandira tem 4 locatários, todos eles classe AAA ou classe A. Portanto, só imóvel de qualidade. E aqui alguns diferenciais a respeito dele, né? De tecnologia e sustentabilidade, né? Controle de acesso por QR Code, placa solar, enfim, tem várias coisas aí que são diferenciais nesses galpões. E aqui vemos os dividendos, né? Ao longo aí da sua história. Então a gente vê que tem uma certa regularidade na distribuição, foi mudando um pouquinho, né, ao longo do tempo, mas bem regular. Quase 1% o último dividend yield e quase 12% em 12 meses. E agora vamos para o próximo, né? PLOG11, começou em março de 2021, tem pouco mais de 2.600 cotistas, ainda poucos investidores, e seu patrimônio ainda é modesto, né? 75 milhões. A administradora e a gestora são do Banco Genial e a taxa de administração é de 0,7% ao ano sobre o PL. Bom, o preço dele hoje é de R$ 78,00, o valor patrimonial de 100, aí fica fácil a conta, né, gente? Ele está com PVP de 0,78, o dividend yield em um ano é de 11,5% e o rendimento 75 centavos por cota, foi o último anunciado. Liquidez é baixíssima, né? Mais baixa ainda, 115 mil por dia. Ele não integra o IFIX, o ranking dos principais fundos imobiliários, e apenas 5 fundos imobiliários têm cotas do PLOG aí na sua carteira. Parece nome de chiclete, mas não é, gente. Imóveis, ele tem um, mas com uma ressalva, são 3 galpões, a gente vai ver já já. Vacância zero, aqui ponto positivo para ele, e 100% dos contratos atrelados ao IGPM. Olha aí o bichão. Esse aí é o ativo, né? São 3 galpões, mas o endereço é o mesmo, então por isso diz que é apenas um imóvel. Mas os galpões, eles são independentes, eles são separados entre si. Está numa região bem bacana, como a gente vai ver aí logo na sequência. Prazo médio aí dos contratos, né, dos vencimentos, é de quase 11 anos, sendo que 42% vão vencer aí em 2027 e 58% 2038, portanto, contratos longos, né? Bom, e aqui sim, né, a gente vê aqui alguns pontos de interesse, ele é o número 1, né, o laranja aí, depois tem alguns pontos, né, como a refinaria Abreu e Lima, Petroquímica de Suape, o Porto de Suape e também o estaleiro Atlântico Sul. Então, uma região aí bem bacana, né, de Pernambuco, uma região bem estratégica para o setor logístico, né? E qual que é a tese de investimento dele? Imóveis bons, né, classe A ou mais, de abrangência nacional, com inquilinos que têm um bom risco de crédito e um cap rate, né, um retorno entre 7% e 10% ao ano. Ele está até um pouquinho acima, né, disso. E aqui a gente vê os dividendos, né, exceto pelo primeiro mês, sempre foram muito regulares e vem crescendo aí ao longo desse pouco tempo de vida. Então, 11,5% em 12 meses e quase 1% de dividend yield no último mês. O dividend yield, claro, ele é muito importante, é algo que, né, a gente busca, né, o retorno ao investir num fundo imobiliário, mas não é a única coisa que a gente deve olhar. Um dividend yield mais alto normalmente traz mais riscos, né? Por exemplo, no caso do BLMG, tem essa questão da alavancagem, o que para algumas pessoas pode ser um risco. E além disso, ele tem apenas 4 imóveis, né? Então se tem problema ali com algum locatário, isso pode impactar bastante o seu investimento. Mas, na minha opinião, ele é melhor do que o PLOG, aí, o PLOG11, porque na verdade são, né, 4 imóveis contra 1. E um que, na verdade, ele até é dividido com o VILG. Esse imóvel aí que o PLOG tem, não é 100% dele. Ele divide com o 20 Logística. Mas assim, ele tem uma tese interessante, é um fundo para se ficar de olho, porque caso ele cresça e de repente compre outros ativos, pode ser que lá na frente ele fique mais interessante para compor alguma carteira. Na minha opinião, e lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, nenhum dos dois entraria na minha carteira. Mas se tivesse que optar por um, com certeza seria o BLMG. Aliás, a minha amiga Vera lá do Diarista Investidora, ela tem esse fundo, mas assim, ela tem uma carteira que tem outros fundos imobiliários, então se diversificar não tem problema, né? Ele acaba sendo ali uma parte pequena da sua carteira. O que não dá para fazer, né, gente, é a gente apostar tudo em um fundo imobiliário. Para montar uma carteira vencedora, você precisa ter vários ativos, né? E aí você pode ter um ou outro que seja mais arriscado, né?
Se ele de repente representar ali, né, entre 5 até no máximo 10% da carteira, eu não vejo problema. Particularmente, eu prefiro ter por volta ali de 5, 6, 7, no máximo 8% concentrado em um único ativo. É a maneira que eu tenho feito, tem dado certo. Inclusive, eu escrevi um e-book que está aparecendo aí para você na tela. Se quiser conhecer mais a respeito dele, eu conto um pouquinho da minha experiência e ele pode te ajudar, caso você esteja começando, a como escolher os fundos imobiliários, a não cometer alguns erros. Mas enfim, diz aí para mim o que você achou desses dois fundos e se tivesse que incluir eles na carteira, qual deles seria? Te espero aí para o próximo vídeo, um grande abraço e até mais!